Por favor, pastor Diego, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Esse mês aqui na igreja, pastor, a gente intitulou como a unidade, o mês da unidade, para unir a igreja. E hoje sua presença aqui, a Lírio aqui, é um sinal de Deus para nós. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Por favor, tome o seu lugar. Então a unidade, né? Um leão quando vai caçar na savana africana, ele nunca escolhe uma caça ou uma presa que está em bando. Ele sempre escolhe aquele que se desgarra. E normalmente quem se desgarra ou está velho ou está doente. Ou está velho, e aqui parafraseando para nós, velho espiritualmente, se envelheceu, ou adoeceu, pecado. Mas aquele que está vivo tem vitalidade para correr com o bando. Portanto, seja sempre igreja. Enquanto você for igreja, você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Enquanto ele for o cabeça, teremos sempre boas estratégias para sobreviver. Amém? Eu queria orar por esse tempo. Eu trouxe uma palavra muito simples aqui no culto das 5 e vou replicá-la. Talvez, com certeza, o Espírito Santo vai falar algo diferente, mas é muito importante que a gente tenha uma expectativa de ouvir alguma coisa da parte de Deus. Por esses dias eu estava pregando e uma irmã me procurou após a reunião e falou: pastor, Deus falou comigo, foi muito forte a palavra. E eu disse a ela: o que Deus falou com você? E ela começou a dizer para mim o que Deus tinha falado com ela. Eu disse: mas eu não preguei isso, eu não falei isso em momento algum. Eu não tenho a mínima noção do que Deus vai falar com você. E não tenho a mínima noção, porque cada um de nós aqui tem um vazio, e a palavra vai se encaixar certamente ao buraco que você tem aí. Então, eu só quero uma coisa: que o Senhor fale com você. Porque se Ele falar com você, você vai voltar para sua casa completo, vivo, de pé, e com gás e paixão para enfrentar essa semana. Então feche seus olhos por alguns segundos só, e com toda a motivação que há em você, peça: Senhor, fale comigo agora. Eu vou ouvir de uma forma submissa, vou ouvir de uma forma ensinável, mas eu preciso que o Senhor fale, porque se o Senhor falar eu me apaixono, se o Senhor falar eu me levanto, se o Senhor falar eu fico de pé. Senhor, fala conosco nesse instante. Somos carentes da Tua voz. Por mais que nós achemos que sabemos alguma coisa, somos menos do que nada, como diz o profeta Isaías. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida de uma forma muito especial, não para que eu seja engrandecido aqui, mas para que o Teu nome seja engrandecido, e para que essas pessoas que saem de suas casas para Te ouvir, de fato possam sair dessa reunião dizendo: eu ouvi o meu Deus falar comigo, eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei o que falar, Ele falou comigo, e nada mais vai parar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu contei uma ilustração no culto anterior, eu quero repetir aqui a vocês. Você pode dizer, enquanto você acha aí: Deus é bom? Deus é bom. Eu gosto muito de dizer isso quando vou fazer culto fúnebre. É talvez a minha ministração fúnebre mais forte, porque que eu mais repito, porque nós somos muito um hospital. De um lado tem a maternidade, do outro lado tem o necrotério. Então de um lado tem um pai e uma mãe celebrando o nascimento de um filho, e do outro lado tem uma viúva, um viúvo ou um órfão, alguém que perdeu um ente querido. E eu costumo dizer, baseado na palavra de Deus, em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, portanto Ele é bom. Ele é bom quando alguém nasce, Ele é bom quando alguém parte. Deus é bom. Eu não sei que fase você está vivendo hoje, mas Deus é bom. Eu não sei se você está chorando mais ou sorrindo mais, mas Deus é bom. Havia um rei, e esse rei tinha o compromisso de sempre estar caçando. Ele era um caçador, um dos seus trunfos era caçar. E um dia ele vai a campo caçar, ele tinha um fiel escudeiro, que o apelido dele era Deus é bom. Porque o tempo inteiro esse camarada repetia: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, ó, lá vem o Deus é bom. E um dia o rei estava caçando, como sempre fazia, e aí ele se deparou com uma besta fera do campo lá, e nesse disparar, pegar a presa, ele perdeu o dedo mindinho. Ficou muito furioso, porque não só por ter perdido o dedo mindinho, mas porque ele se gabava de
ser um grande caçador, e como é que pode agora numa caçada eu perder o dedo mindinho? Que vergonha. E ele olhou para o servo, mostrou o toquinho do dedo, chorando ali, preocupado, com dor, e ele olhou para o Deus é bom, e aí Deus é bom? E o Deus é bom olhou para ele e disse, Deus é bom. E o rei ficou furioso, disse, você está zombando de mim, você é o irresponsável, como é que pode Deus ser bom? E eu perdi meu dedo, fui humilhado diante dos meus soldados, prendam esse Deus é bom, prendam ele. E os anos passaram, o rei se esqueceu do Deus é bom, e a vida continua, o dedo do rei cicatrizou, e ele foi fazer uma nova caçada, pegou lá seus cavalos, suas empreitas, e nesse dia, o rei foi cercado por uma tribo indígena, canibal inclusive, prenderam o rei, e colocaram ele num caldeirão, para fazer um ensopado de rei. Eles iam oferecer o rei como sacrifício, e depois comer a carne do rei. E aí colocam o rei no caldeirão, e mexe o caldeirão, a água esquenta, e aí alguém se depara e diz, parem tudo, o rei, esse homem tem um defeito, falta-lhe um dedo, parem, nós não podemos oferecer uma oferenda ao nosso Deus, de um homem que tem defeito, tirem ele daí, e o rei foi solto. E o que você acha que foi a primeira coisa que o rei disse quando saiu do caldeirão? Deus é bom. E aí ele lembrou do Deus é bom, que já estava mais de 10 anos preso, e ele disse, eu vou falar que o Deus é bom, porque finalmente eu descobri Deus é bom. E ele corre, vai para o palácio, vai lá para o calabouço onde estão os presos, o Deus é bom barbudo, já totalmente sujo, esquecido, 10 anos já esquecido, e ele diz, Deus é bom, vem aqui Deus é bom, olha você me falou tanto, e hoje eu provei, Deus realmente é bom, e ele contou toda a história. E aí o rei falou, olha Deus foi bom comigo, mas Deus não é bom com você, porque você já está 10 anos preso, se Deus realmente fosse bom, você não estaria preso aqui. Aí o Deus é bom olhou para ele com um sorriso e disse, olha meu rei, eu vou dizer para você que Deus é bom. Como Deus é bom? Olha, Deus é bom, porque se eu não estivesse preso aqui, eu estaria com você nessa caçada, e eu tenho os 10 dedos da mão. Deus é bom, Deus é muito bom. Nós não sabemos como será o último capítulo da nossa vida. Você ainda não está vivendo o último capítulo, então não conclua a história. Deus é bom. Talvez esse capítulo não esteja sendo, mas um capítulo não define o livro. Então levanta as mãos o mais alto que você puder e grita, Deus é bom. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Marcos 4:35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para onde? Para o outro lado. Jesus disse isso. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se o vento. E aí então o vento se acalmou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de um dia extenso de trabalho, Jesus decide ir para a outra margem. Havia uma missão na outra margem, havia algo a se fazer do outro lado. Era um dia cansativo, um dia de muito trabalho, e agora eles vão para o outro lado. E aí no meio do caminho, você conhece o texto, uma tempestade surge. Tempestades acontecem. A tempestade é tão forte que boa parte dos discípulos eram pescadores, e dificilmente um pescador se assusta quando ele se depara com algo que ele sobrevive. É a mesma coisa que um bombeiro ter medo de fogo. O bombeiro só vai ter medo de um fogo quando esse fogo for fora do normal, fora do que ele viu. E aqui nós temos pescadores, homens do mar, junto com outros discípulos, extremamente apavorados, porque alguma coisa inesperada aconteceu.
A gente anda como se a vida estivesse no nosso controle, como se a gente viesse à igreja, todos nós aqui já projetamos a nossa semana, todos nós aqui mais ou menos já pensamos o que vamos fazer, o que vamos ter que resolver, e mais ou menos o que temos que resolver, já temos mais ou menos uma ideia de como vai ser o resultado da resolução. Todos nós aqui, de uma forma até irresponsáveis, já definimos até como vamos terminar a semana, o estado de espírito, mas esquecemos que no longo do caminho muitas coisas podem acontecer, coisas imprevisíveis, coisas que a gente não contava, coisas audaciosas, tempestades que não são administráveis podem acontecer, tempestades no campo emocional que aparecem, a gente fala, meu Deus, eu estava tão bem, aconteceu uma coisa de perna para o ar, ou coisas financeiras, físicas, eu vou no hospital ver esse carocinho, e daqui a pouco o médico se assusta e fala, olha, pode ser um tumor maligno. Por esses dias eu estava conversando com o irmão da igreja, e ele me ligou, pastor, o médico disse que eu estou com leucemia, e eu vou morrer em poucos meses. Eu disse, vamos orar, porque eu só conheço um que é o ômega, eu só conheço um que é o fim de todas as coisas, eu só conheço um. E aí ele foi fazer um outro exame e era uma alergia. Eu não sei se o diagnóstico estava errado ou se Deus o curou. Eu vou ficar com a glória maior para Deus, Deus o curou. Mas seja uma coisa ou outra, aquilo arrebentou ele, pode nos arrebentar, pode nos arrebentar. Tempestades que tentam fazer-nos ter medo, e a primeira coisa que a gente tem quando nós temos medo é estamos sozinhos, não tem mais ninguém conosco, acabou tudo. Começamos a ter, eu falo muito esse termo na igreja, já estou no segundo culto, um pouco mais de intimidade. Começamos a ter ataques de pelanca, eu falo muito isso na igreja. Começamos a ter alguns ataques histéricos, estou com medo, estou angustiado, e queremos chamar a atenção do mundo para o nosso umbigo. Todos têm que olhar para mim, o pastor tem que me atender. Eu ligo meia-noite para a casa de alguém, e eu não durmo mais, e parece que agora o medo me faz, porque está indicando que a ausência de Deus chegou. Pastor, eu preciso orar mais, mas eu quero profetizar algo e dizer algo logo nesse início de palavra. Nenhuma tempestade, por pior que seja, por mais grave que seja, por mais atemorizante que seja, nenhuma delas indica a ausência de Deus. Nenhuma tempestade tem o poder de indicar a ausência de Deus. E eu não estou me referindo a tempestades de relâmpago, de raios e trovões, estou me referindo a todos os níveis de tempestade, e a pior de todas elas, que é a tempestade secreta, aquela que acontece dentro de você. Quando são tempestades visíveis, alguém vem até a mim e me oferece uma capa de chuva. Quando são tempestades visíveis, alguém me apresenta um ombro amigo para chorar. Quando são tempestades visíveis, logo alguém olha para mim e diz assim, nossa, você não está bem hoje, né? Vem aqui, vamos conversar. Mas tem tempestades que nós não podemos contar para ninguém. Tem tempestades que são nossas, tempestades que acontecem dentro de nós. Nós levantamos pela manhã, escovamos os dentes, as mulheres se maqueiam, os homens passam gel no cabelo, aqueles que têm cabelo, né? Eu estou caminhando para não passar mais gel logo. E passamos o gel no cabelo, e da mesma forma que as mulheres se maqueiam, da mesma forma que os homens passam gel, a gente põe um sorriso no rosto, põe um brilho nos olhos e vai trabalhar. Trabalhamos, pegamos metrô, ônibus, e as pessoas estão do nosso lado e não sabem absolutamente nada do que está acontecendo conosco, porque a pior tempestade é a tempestade secreta, é aquilo que está dentro de nós. Tempestades que não são detectáveis aos olhos dos homens, detectáveis nem para a esposa que dorme na cama do lado da gente, nem para o esposo, coisas que são nossas, tempestades que ninguém percebe. E quando a gente fala não estou bem, fala é frescura, você tem tudo. É como aquele camarada que compra um carro e todo mundo diz, nossa, que carrão, e ele está sofrendo, porque já fazem 4 meses que ele não consegue pagar a prestação. As pessoas só conseguem ver que ele está com um grande carro, um carro lindo, um carro maravilhoso, mas ninguém sabe a tempestade interna que ele está vivendo, e saber como vou pagar as mensalidades. Ou como aquele casal que chega para a igreja lindo, de mão dada, é um casal que todo mundo admira, mas já faz 1 mês, 2 meses que não há diálogo, e há uma tempestade secreta ali, porque há um problema, não conseguimos nos entender, não conseguimos conversar. Terrível. Veja, quando você estiver passando por uma tempestade secreta, poucas pessoas vão conseguir ajudar você, e você vai dizer para você mesmo, se você não estiver ligado na videira, Deus não está comigo, Deus não está aqui, porque parece que o sofrimento diz que Deus não está. E quando passamos por tempestades secretas, ou por qualquer tipo de tempestade, nossos sentidos querem procurar proteção. A gente é induzido à proteção, somos induzidos a procurar conforto. E diante de uma tempestade secreta, tudo que você não pode confiar é no seu sentido.
Quantos de nós descendo a serra alguma vez tivemos que colocar o carro no acostamento, porque simplesmente nem com o ar-condicionado ligado, nem com o desembaçador, nem com o para-brisa nós conseguimos enxergar o que está à frente. Em tempestades você não enxerga o que está à frente, portanto é hora de parar. Se você está aqui hoje vivendo uma tempestade, é hora de parar de falar um pouco, é hora de parar de assinar contratos. Se você está vivendo uma tempestade, é hora de tentar encontrar pessoas para desabafar, é hora de você parar, porque você não pode confiar no teu sentido, você não pode confiar no que você está sentindo. É muito pobre para uma vida decidir pelo acho. Uma vez eu me lembro de um amigo que teve uma grande chuva aqui em São Paulo no mês de janeiro, e ele parou o carro perto da estação Vila Matilde, e a esposa dele estava do lado. Ele disse: bem, eu acho que dá para passar. E a esposa dele disse: não, bem, tem muita água. Não, bem, dá para passar, eu vou engatar primeiro e dá para passar. O problema é que estava com trânsito, e ele achava que ia colocar marcha primeira e ia passar direto, sem desengatar o carro. Mas o problema foi que ele parou, o trânsito fez o parar bem no alagamento. A água começou a entrar pelas portas. A esposa disse: está vendo, eu disse para você. E ele disse: eu achei que fosse possível. O sentido dele mentiu para ele. Em tempestades eu e você temos que parar de confiar em nós. É tempo de você parar de pensar em desmanchar seu casamento, porque vida sentimental é igual dor de barriga, vem forte mas logo passa. Sentimento é igual dor de barriga. Se você algum dia na vida estiver passando um dia estressante, eu conheço pessoas que foram ao RH cheios de razão, pediram a conta e disse: eu não preciso dessa empresa. E no outro dia estavam em depressão, porque esqueceram que tinham um filho para sustentar, esqueceram que tinham família, aluguel para pagar, e foram extremamente irresponsáveis. As tempestades vão tentar confundir você e fazer tentar você ser senhor de você mesmo, mas seja no alto de um monte ou no mais profundo vale, eu e você não somos senhores de nada. Há alguém que está acima de nós e que cuida de mim e cuida de você. Aleluia! Alguém. Mas olhamos para o lado direito, e ali vejo os discípulos, de um lado direito água, do outro lado vento, à frente o barco tendo solavancos, enjoos, marinheiros, homens acostumados a estar no mar, agora amedrontados. Onde Deus está aqui? Deus não está nessa tempestade, porque a gente comprou uma ideia, que Deus está conosco, então nada de ruim acontece. Deus está conosco, então nada de ruim acontece. É a Marta e Maria que ficam revoltadas, porque ele demora 2 dias, mas curar um enfermo dá uma glória para Deus, ressuscitar um morto dá outra glória para Deus. Precisou uma tempestade chegar para que a glória fosse elevada. Mas eu achei que Deus estava comigo, então por que meus filhos estão passando o que estão passando? Eu achei que Deus estava comigo, por que eu estou ameaçado a perder minha casa? Eu achei que Deus estava comigo, então por que eu estou passando por isso? Eu quero que você entenda: não acabou, nenhuma tempestade vai invalidar aquele que está em você. Segura, fecha a tua boca. A Bíblia diz em Gênesis: Deus que no princípio criou Deus o céu e a terra. A gente não sabe muito, porque o versículo 1 e o versículo 2, eles não são cronologicamente seguidos, porque eu não creio que Deus criou uma terra sem forma e vazia. Alguma coisa fez a terra sem forma e vazia. Mas depois que Deus criou a terra, o céu e a terra, passou um tempo, o Espírito de Deus pairava. E quando Deus decidiu trazer vida ao que está vazio, o que Ele diz? Ele fala. Quando você tem uma tempestade, quando você quer trazer paz e bonança ao que está vazio, a ferramenta que Deus tem nos ensinado é falar. Mas muitas vezes estamos tão dominados pelo medo que só falamos bobagem, groselhas. Abrimos a boca com tanta autoridade para falar, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas eu quero que você entenda: a sua realidade não é uma verdade. Você tem sempre os pés na terra e a cabeça no céu. É o Paulo que está preso no último cárcere, tomou 40 no lombo dos judeus e 40 nas costas dos romanos, preso com os pés no tronco, no último cárcere. Você acha que alguém levava ele para fazer cocô, xixi? Você acha que alguém ia lá, depois de 40 chibatadas no lombo? Eu prendi meu dedo na porta, minha esposa teve que ficar lá: ai meu Deus do céu, e eu fiquei: Chu, né? Chama minha esposa de Chu. Prendi o dedo na porta. Você acha que alguém foi passar a desinfetar as filhas de Paulo? Por que esse camarada consegue cantar meia-noite? Mas não pense, alguns pastores já pregaram isso. Eu não imagino que Paulo cantou aleluia.
ele deve ter cantado chorando, porque estava doendo. Ele deve ter cantado gemendo, ele deve ter cantado aleluia, 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 aleluia. Eu não consigo ver Paulo cantando com muita alegria nesse momento, mas ele cantou, porque que pese ele estava na terra, ele sabia que ainda que ele estava passando por uma tempestade, aquilo não negava a presença de Deus entre ele. Nada do que você está passando nega a presença de Deus na sua vida, nada, nada, nada e ninguém. Então se o diabo está colocando na sua cabeça, eu pensei que Deus me mostraria o caminho, eu pensei que Deus me daria algo diferente, não vejo nada, mas numa tempestade não se vê nada mesmo. É por isso que ele diz que a gente tem que caminhar pela fé, e a fé é tudo que eu não vejo. Existe uma diferença entre vista e visão. Eu gosto muito de uma frase, que o realista, ele está indo. Repita comigo: o realista, ele está indo, mas o visionário, ou o sonhador, ele já esteve lá. O realista, ele segue o processo, então ele depende do momento, ele depende da fase atual. A fase determina meu ânimo. O sonhador não, o visionário, ele está lá embaixo, ele já viu o que vai acontecer, então ele não para em ofensas, ele avança em propósito. Ele não para em pessoas, ele avança em propósito. Levanta suas mãos para cá. Essa tempestade não está negando a ausência de Deus. Essa tempestade está testando até onde você vai lembrar daquele que começou a obra na sua vida. Até onde o que ele disse para você tem valor. Lembrem-se que quem colocou eles no barco foi Jesus. E a ordem de Jesus é: nós vamos para o outro lado. Você vai para o outro lado, queira o diabo ou não, queira as pessoas ou não, queira o inferno ou não, você vai para o outro lado. Vai, 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 vai. Eu amo louvor. Eu sou crente de berço, tenho 34 anos de vida. Minha mãe foi curada de lepra. Minha mãe morou no leprosário por 12 anos. Se casou com meu pai. Meu pai sofreu muito preconceito, porque a família do meu pai, perdão, a família da minha mãe não aceitava, porque minha mãe era leprosa. Minha mãe teve orelha pendurada. As terminações nervosas dela, todas elas corroídas. Uma época que, estamos falando de 30, 40 anos atrás. E minha mãe morou no leprosário. Não sei se você sabe, leprosário é uma cidade. Hoje está se extinguindo, mas era uma cidade. Então os médicos eram leprosos. Então se falava assim para minha mãe: olha, você tem um namoradinho lá fora, desmancha com ele, casa aqui com alguém, tenha seus filhos aqui. Aqui é um bom lugar. As enfermeiras falavam para ela: porque olha, daqui um pouco a sua orelha vai cair, o seu nariz, a ponta do seu nariz vai inflamar, vai apodrecer, ninguém vai te querer, mas aqui a gente quer você. Meu pai não desistiu da minha mãe, levou ela no centro de macumba, na igreja católica, e um dia chegou numa igreja evangélica. Deus não curou minha mãe logo de início. Ela se casou com meu pai, ela engravidou de mim. Quando ela engravidou de mim, ela tomava um medicamento que inclusive é proibido por lei, chamado talidomida. Hoje tem até uma ONG de vítimas do talidomida. A minha mãe engravidou, e quando ela engravidou, os hospitais falaram assim: a gente não vai fazer seu pré-natal, porque você é irresponsável. Você não podia engravidar, porque você toma o talidomida e o feto vai morrer, ou se nascer, vai nascer deformado. Pra você ter uma ideia, eu nasci de 10 meses, sem pele, e água filho de jumento praticamente, sem pele e água da bolsa podre, e só nasci
Todos os hospitais de São Paulo recusaram. Eu tive que nascer em Guarulhos. Não chorei. Tive uma série de problemas. Tive que tomar 3 Bezetacil com 3 dias de vida. Tamanha as infecções que tinham no meu corpo por conta do erro de contagem da gravidez. Mas quando Deus tem promessa, minha mãe me conta que um dia ela chegou no vaso sanitário e pegou todos os medicamentos e jogou no vaso. Falou: Senhor, agora é tua dependência. O médico não quer saber de mim, ninguém quer saber, jogou. Depois de 1 ano que eu tinha nascido, Deus curou minha mãe. Pastor Moisés que viu minha mãe hoje lá, não sei se... A minha mãe não tem marca de catapora no corpo. Catapora. Ela não tem marca de catapora no corpo. Não gerou nenhum Brad Pitt, né? E eu não sou baixinho por causa da doença não, porque minha mãe é baixinha. Eu podia ter puxado um pouco meu pai. Minha mãe é desse tamanho aqui, é uma giganã, e eu sou um giganãozinho. A tempestade dos 12 anos de leprosário não indicaram a ausência de Deus. Deus ainda estava lá. Agora, para nós concluirmos aqui e orarmos, a gente tem a síndrome da vítima. Pense nos discípulos do barco, pescadores que estão olhando para um barco e ele se move muito. Então agora as madeiras do barco começam talvez a se soltar uma das outras e vai afundar, água entrando, chuva. Eles estavam secos ou molhados? Você acha que eles estavam secos ou molhados? Eu acho que molhados, estava chovendo, as ondas, ok? Parados ou uma solavanco do barco, sim ou não? E Jesus estava onde? Onde que ele estava? Agora você acha que o corpo de Jesus estava flutuando lá no barco? O mesmo barco que balançava o corpo dos discípulos também saculejava o corpo de Jesus? A mesma água que caía na roupa dos discípulos também caía na roupa de Jesus? A gente diz assim: meu Deus, me acode, porque eu estou passando por algo, pelo que você está passando. Ele também está junto com você, passando pelo que você está passando. Mas a diferença é por que ele dorme e por que os discípulos estão preocupados. Porque os discípulos esqueceram do que Jesus disse quando começou a jornada. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Por que Jesus dorme? Porque nenhuma onda consegue anular aquilo que ele disse. Nós vamos para o outro lado. Por que ele ronca, se é que roncou? Porque nenhuma palavra, nenhum vento pode anular aquilo que ele disse. Ele sabe que se as ondas destruírem o barco pode acabar, mas o propósito não se anula, não se anula. Se você está preso ao barco, esquece o barco. Deus não precisa do barco para cumprir o propósito. Ah, pastor, eu vou perder minha casa. E quem diz que a tua casa garante o propósito? Estou perdendo meu carro. Perde esse carro não anula o propósito. Eu estou perdendo um emprego, esse emprego que você está não anula o lugar que Deus tem para levar para você. Esqueça o que as ondas estão fazendo e firma no propósito. Firma no propósito. Firma. O barco está afundando, deixa afundar. Está enchendo de água, deixa encher d'água. Estou perdendo dinheiro, deixa perder o dinheiro. Aquele que começou a obra, Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai concluir. E agora eu encerro dizendo algo a você. Toda vez que Deus libera uma promessa, prepare-se para ter problemas. A gente acha que quando recebe uma promessa, a gente vai ter vida fácil, mas toda promessa é um lembrete de que você vai precisar lembrar dela em uma fase que vai contrariar o que você está vivendo. Quando Deus diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, Ele promete isso porque vai ter fases que vai parecer que Ele não está conosco. Então antes disso acontecer, Ele já está dizendo: olha, quando você sentir que você está só, lembre-se que eu disse que vou estar com você todos os dias. Você pode não sentir, você pode não me ouvir, mas não perca a certeza. Você pode odiar o que Deus está fazendo, mas você tem que confiar no que Deus está fazendo. Eu vou repetir: você pode estar odiando o que Deus está fazendo, você pode estar sentindo pânico do que Deus está fazendo, você pode estar sentindo medo do que Deus está fazendo, mas você não pode duvidar do que Deus está fazendo. Confie nele. Pode ser uma fase de sangue, pode ser uma fase de lágrima, mas confie no propósito que Deus está fazendo. Confie, 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 confie.
Toda vez que Deus prometer algo, prepare-se para enfrentar problemas. A melhor versão de Deus não está na música. A melhor versão de Deus não está aqui na palavra. A melhor versão de Deus está no seu problema. Nisso que você quer fugir. Nisso que você quer abrir mão. Sabe onde está o seu maior ministério? Na sua maior reclamação. Você nasceu para resolver o que você está reclamando hoje. Você nasceu para ser resposta da sua reclamação atual. Porque se incomoda você, talvez não incomode mais ninguém. O ministério de Moisés não começa na sarça. O ministério de Moisés começa quando ele vê o hebreu apanhando. E ele é tomado por um descontentamento. 40 anos depois a sarça queima. A melhor versão de Deus está no seu problema, na tempestade. Ele se levanta, ele acalma o vento. Ele acalma para mostrar que ele é Deus, que ele pode. Mas ele não precisava acalmar o vento. Ele fala: vocês não têm fé? Eu estou acalmando o vento para tentar acalmar seu coraçãozinho amedrontado. Mas não precisava, o vento podia ficar aí soprando a noite inteira. Nós chegaríamos do outro lado. Deus vai te dar um alívio hoje. Tentar acalmar esse vento para renovar a sua esperança. Mas se ele não fizesse isso, não ia mudar nada. Porque você vai chegar onde você tem que chegar. Você vai chegar. Eu queria poder orar pela sua vida. Orar para que você não esqueça quem Ele é. E se você lembrar que Ele tem uma palavra para você, a sua crise pode ser interna. Coisas que só você sabe. Uma culpa, um medo, uma insegurança. Talvez a artificialidade do sorriso. A gente é muito artista muitas vezes. Eu já fiz várias vezes isso. Quem nunca, pastor, pregou triste? Né? Quem nunca? E o povo não sabia? Quem nunca? Aí chega em casa, chora. Já passei por isso. Mas aí a gente encontra resposta, não no barco que está se arrebentando no mar, naquele que está dormindo, porque ele liberou uma palavra. Se eu disser para você, seu cabelo é feio, você vai lembrar disso o resto da vida. Se eu disser para você, nossa irmã, como o seu cabelo está bonito, talvez amanhã você esqueça. Porque a gente tem uma capacidade de guardar lixo e jogar o ouro no lixo, guardar o que não presta. Guardamos as ofensas e desprezamos os elogios. E quando alguém nos elogia e fala, o que você quer em troca? O diabo fala muita coisa, e Deus só fala o que você precisa ouvir. Abraão demorou 17 anos para a promessa cumprir. Depois da promessa demorou 17 anos para Isaac nascer. Moisés foram 40 anos recolhendo cocô de ovelha, para finalmente a sarça arder, e Deus dá com 80 anos o ministério dele. Até lá, eu não sei se o barco vai afundar, se você vai ter água pelo pescoço. Eu só sei de uma coisa: você vai chegar do outro lado. O seu momento não define o seu Deus. Feche os seus olhos esse instante. Fala para Deus que você acredita nele. Ele está dormindo aí. Ele está dormindo porque ele lembra do que ele disse para você. Ele lembra do que ele te prometeu. E é por isso que o solavanco do barco não mexe nele, não mexe com ele. Pai, nós entregamos esse momento, a tua palavra. Aqui estão teus filhos queridos, que saíram de suas casas para encontrar o Senhor. Cobre-os com teu sangue. Tem coisas que a gente não esperava passar. Tem esses momentos que nós não esperávamos, e a nossa sensibilidade grita: estou só, estou só. Mas eu sei quem me colocou no barco. E se o barco está ruindo, o problema do barco.
Eu não vou confiar na minha própria força. Eu não vou confiar na minha percepção. Eu tenho uma palavra. E quando eu tiver medo, eu vou liberar uma palavra. Assim como o Senhor disse, haja no meio do nada, eu vou liberar uma palavra. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. 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 Deixa o Senhor alegrar seu coração. Vamos chegar do outro lado. Deixa a esperança voltar para dentro da sua alma. Nós vamos chegar do outro lado. Deixa o luto ir embora. Deixa a paixão voltar. Nós vamos chegar do outro lado. Deixa o júbilo retornar aos seus lábios. Nós vamos chegar do outro lado. Deixa a paixão voltar. Deixa o ânimo voltar. Nós vamos chegar do outro lado. 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 Ore, ore ao Senhor. Ore, ore.